Você está ouvindo o programa Rumos na Vida, aqui pela internet, a partir de 10 horas da manhã, segunda a sexta-feira, a partir de 10 horas, e você aprende para recomendar para outras pessoas também. Venha estar conosco aqui sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10, a partir das 10h30, estamos transmitindo também pela Rádio Livre. Eu quero comentar com você algo a respeito de como o cristão deve se portar em relação à política. A política é a luta pelo poder. Sempre há pessoas querendo o poder. Na verdade, em países democráticos e através de eleições, a luta pelo poder não se restringe às eleições. É também o domínio da mídia, do poderio econômico, do acesso às pessoas, do convencimento das pessoas, isso fora das eleições. Na época das eleições, tudo isso desemboca no voto, onde se espera resultados que expressem a vontade do povo. Só que no Brasil, de uma forma assim diferente do resto do mundo, a apuração não é fiscalizada, não é aberta, não é transparente e também não é fiscalizada, porque não existe possibilidade de fiscalizar o voto ou recontar qualquer coisa desse tipo. Então, também o poderio político está presente ali na apuração das eleições. Mas tudo isso faz parte do jogo democrático. A gente pergunta por que os partidos não se levantam contra isto. É porque um dia cada um espera estar no poder e ele também ter essa ascendência sobre as eleições. Mas, enfim, nós vemos que a luta pelo poder desperta muita gente. O cristão não está nessa luta. O nosso interesse não é o poder humano. Nós queremos influenciar, sim, o país. Nós queremos influenciar as pessoas para o bem, para a verdade, para Deus, e não tirar uma casquinha nisto. Há uma conotação muito ruim que é de os evangélicos quererem também entrar na política para se aproveitarem e conseguirem cargos. Não deveria ser o interesse. Nós não deveríamos querer cargo nenhum. Nós deveríamos querer o bem, um programa, a ação da verdade, um país transparente, onde a honestidade seja valorizada. As coisas não caminham nessa direção, infelizmente. Mas eu quero tomar como base aqui a atitude do profeta Samuel, quando percebeu uma grande insatisfação do povo com respeito ao governo que havia. O governo que havia na época dos juízes, e o profeta Samuel viveu na época dos juízes, era muito interessante. Não havia exércitos organizados no país. Quando de uma guerra, todos eram mobilizados e tinham que ir para a guerra. Mas normalmente não havia exército organizado e ninguém recebia salário para ser um militar de carreira. Não havia isto. Também não havia polícia. A polícia eram os próprios cidadãos da localidade. E não havia impostos ao governo, porque simplesmente não havia nenhum governo geral. Era tudo descentralizado. Para tirar alguma dúvida e trazer alguma direção de Deus a respeito da lei, Deus levantava profetas e, na época, juízes, que eram pessoas por quem se podia consultar a Deus. E o Samuel foi um desses juízes. Mas o povo estava com medo dos vizinhos, estava querendo ter palácios, exércitos e reis como os outros povos. O povo de Israel não estava satisfeito com o governo de Deus e aquele governo humano descentralizado. Eles queriam um governo pujante,
ditatorial, centralizador, poderoso, como as outras nações. Interessante, como as outras nações. Mas Samuel ficava sem saber o que fazer, até que Deus revelou: meu servo, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Então, faça o que eles querem, diga-lhes que eu vou levantar para eles um rei como eles querem. E levantou Saul. Mas não havia palácio, não havia organização de país, nada disto. Organizar o reino a partir do nada era muito difícil. Mas Deus deu essas condições. E, por fim, a condição principal que chancelou, consagrou o reinado de Saul foi uma guerra contra os vizinhos amonitas que ameaçavam Israel e já estavam a ponto de conquistar uma grande parte do território de Israel e escravizar seus habitantes. Deus mobilizou tropas para ajudarem a Saul voluntariamente. Tudo era voluntário. Fizeram uma guerra com estratégia, deu tudo certo, venceram, o país ficou em paz e o Saul ficou reconhecido como rei. Aí sim, ele passou a ter despojos dos inimigos, ter dinheiro, digamos assim, com que pagar pessoas para estarem com ele. Começou com um grupo de auxiliares de 3.000 homens e começou então a organizar o reino. Isto não era na direção de Deus, mas com a permissão de Deus. Existem diferenças. O que Deus queria não era aquilo, mas Deus permitiu, porque era a vontade do povo. Deus queria mostrar para eles: andando segundo a vontade de vocês, vocês vão perceber o resultado. E o profeta Samuel, ele teve uma atitude muito correta, convocou todo o povo e disse: vocês escolheram um rei, aqui está o rei, obedeçam ao rei, quanto a mim estarei orando por vocês, eu não quero participar deste governo, eu sou um homem de Deus, não se mistura religião com política, vocês vão obedecer a este rei, e eu vou estar orando por vocês e à disposição de vocês. Então, esta atitude foi muito correta diante de Deus. O povo percebeu, não ligou para isto, continuou naquela lua de mel política e o país se enveredou pelo rumo dos outros países também, até que alguns séculos depois Deus teve que acabar com tudo e mandar aquele povo para o cativeiro, porque de Deus já não tinha nada mais. Que isto não aconteça com você, conosco, mas estejamos sempre alertas para buscar a Deus, vigilantes para entender o que Deus quer. Não vamos querer tirar proveito do poder político humano, da situação do mundo. Nós temos um papel muito diferente, que é sermos a consciência do Estado. Nós somos aqueles sacerdotes em favor da nação. A nossa postura como cristãos é de vigilância, até de apoio nas coisas boas e exortação naquilo que é erro dos governantes. Essa deve ser a nossa postura, a mesma que o profeta Samuel teve. Não vamos querer tirar partido da política. Nós somos sacerdotes a orar, interceder, pedir a Deus em favor dos governos para que haja uma vida melhor para o povo. Vamos estar nessa nossa função que Deus nos deu, meu irmão, minha irmã. Pois é, se Deus tocar o seu coração, então anote a nossa conta corrente aí. Na Caixa Econômica, agência 0209, Caixa Econômica, agência 0209, operação 003 e a conta corrente 1315, dígito 4. Repetindo, na Caixa Econômica de qualquer lotérica, qualquer agência da Caixa, você pode mandar a sua contribuição. A nossa agência 0209, operação 003 e a conta corrente 1315, dígito 4.
Se for mais favorável no Bradesco, agência 309, Bradesco, agência 309, conta corrente 52.912, dígito 5. Repetindo, no Bradesco, agência 309, conta corrente 52.912, dígito 5. E que Deus abençoe grandemente a sua vida.